devem se lembrar que a cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma específica, usando elementos chaves significativos para que aquela igreja, daquela região, daquele lugar, conseguisse compreender. Mas diferente de todas as outras igrejas, para a igreja de Laodiceia, Jesus não usa nada para ilustrar a sua identidade. Ele apenas se introduz, dizendo que ele é, presta atenção, o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e a origem e a criação de Deus. Quando Deus diz que ele é o Amém, a palavra Amém, por definição, significa algo de acordo com a verdade. Quando Jesus diz que ele é o Amém, ele está se descrevendo como a única e verdadeira e original verdade. Ele está dizendo, eu sou a própria verdade. Então, quando você na igreja diz amém, quando o pregador está pregando, agora você vai dizer um amém, diga assim, amém. Bom, estou te ensinando para me dar o feedback aqui. Quando você diz amém, você está dizendo, eu estou de acordo com o que você está falando. É verdade o que você está falando. Se você me ouvir sentada, não do púlpito, você vai ver que sempre que o pregador fala, eu falo, o amém, eu digo, é verdade, porque é corroborar aquilo que está se dizendo. O amém é a verdadeira verdade. Quando falamos em nome de Jesus, amém, nós estamos dizendo no nome daquele que é a verdade, o dono de toda a verdade. O próprio Jesus se identificou àquela igreja como a verdade. Mas não apenas como a verdade, ele se identifica como o princípio da criação de Deus. E eu amo porque a palavra princípio no grego é a palavra arque, que significa começo, origem, a pessoa ou coisa que começa, aquilo pelo qual algo começa a ser, ou seja, a causa ativa, a origem de todas as coisas. Jesus está se identificando como o princípio de tudo. Ele não está se identificando como o primeiro a ser criado, ele está se identificando como a fonte de todas as coisas. Ele é pré-existente, ele é a fonte de toda a criação. Ele está corroborando aquilo que nos é dito no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu não sei se para você isso traz segurança, mas me traz muita segurança saber que o meu Deus é a verdade. E não somente que ele é a verdade, que ele é o princípio de todas as coisas, que ele é a origem de tudo. Então, se há algo na nossa vida em desajuste, em colapso, se tem algo fora do lugar, a gente não precisa ter medo. Por quê? Porque nós temos um Deus que é a origem de todas as coisas. Logo, aquele que é a origem pode pôr todas as coisas no seu devido lugar. Então, o Senhor Jesus começa a carta de Laodiceia se apresentando. Eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel, eu sou o princípio, eu sou a criação de todas as coisas. Você pode confiar em mim. E logo em seguida ele começa a dar várias admoestações, vários conselhos, várias palavras de instrução, várias palavras de sabedoria que nos servem hoje para a nossa vida espiritual, emocional, familiar. Mas eu quero destacar 3. Nós vamos aprender 3 grandes lições com a igreja de Laodiceia. A primeira é que nós precisamos lutar ardentemente contra a apatia espiritual. Apocalipse capítulo 3, o verso 15 e o verso 16 diz assim: sei tudo o que você faz. Eu não sei você, mas só o começo já dá aquele estremelique na gente, né? Quando Deus olha pra gente e diz: sei tudo o que você faz. Nada está oculto, nada está escondido. Parece aquela mãe que olha pro filho e diz: eu sei o que você fez, eu vi. Deus começa assim: eu sei tudo o que você faz. E eu preciso te dizer, você nem é frio, nem é quente. Desejaria, eu tinha vontade que você fosse um ou outro, mas como você é uma água morna, nem quente, nem fria, eu o vomitarei da minha boca. Esse é um dos textos muito conhecidos por nós que somos cristãos, que lemos a Bíblia, que conhecemos as Escrituras. E às vezes a gente interpreta de uma maneira errada. A gente pensa que o crente quente é aquele cheio do poder do Espírito Santo, aquele do reteté, do prá, das línguas estranhas, não é? E que o crente frio é aquele que abandonou o Senhor, que não quer saber do Senhor. E às vezes, fazendo essa interpretação, a gente tem uma interpretação de que é melhor ser quente.
E se você for morno, é melhor não ser nada, né? Quase que abandone o Senhor, melhor deixar o Senhor. Mas a verdade é que Deus não quer que nenhum daqueles que o Pai lhe entregou se perca. Então Deus não deseja que alguém morno deixe de ser morno e abandone completamente, se ele não tem a capacidade de ser quente. Ele quer que o morno se transforme em quente. Ele quer tirar de nós toda e qualquer apatia espiritual. Nós precisamos lutar ardentemente contra essa passividade, essa preguiça espiritual.